CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje fala sobre a eletrificação da frota brasileira de veículos. Eu converso com Alexandre Baldi. Ele é presidente do Conselho de Administração da BYD Brasil. A BYD é uma empresa chinesa, a maior montadora de carros elétricos do mundo. Alexandre, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, Rosana. Muito prazer estar contigo aqui ao vivo na CBN. Alexandre, antes da gente destrinchar as iniciativas da Agenda ESG da BYD, eu queria a sua avaliação sobre temas mais abrangentes desse setor. A gente vem observando um movimento mundial de crescimento da mobilidade elétrica. E aqui no Brasil, esse é um fenômeno recente. Eu tenho dados aqui mostrando que nós tivemos um recorde nas vendas de veículos elétricos em 2023. Nós chegamos a 94 mil unidades. Isso representa quase o dobro do volume de 2022. E parte disso se deve à chegada de modelos mais baratos ao país, a maioria deles da sua empresa, BYD. Eu te pergunto, como é que você vem avaliando o mercado brasileiro, o apetite do nosso mercado pelos veículos elétricos? Rosana, o brasileiro tem como uma paixão o carro. E o brasileiro, em todo o mundo, é muito avaliado que ele tem muita abertura para a tecnologia. E quando nós lançamos no Brasil, em 2023, o BYD Dolphin, no mês de junho, nós avaliamos que foi uma verdadeira quebra de paradigma, uma mudança completa de cultura e uma grande aceitação por parte do brasileiro de uma nova tecnologia de um carro 100% elétrico. Portanto, a BYD representou ao longo de 2023, nos carros elétricos, 6 entre 10 veículos sendo comercializados. Isso é uma demonstração clara que a abertura por parte do consumidor brasileiro por um carro elétrico, ela cresceu bastante e ela vem crescendo a cada mês, tornando então esse apetite pela tecnologia, encorajando a ele pela escolha de um carro 100% elétrico. O brasileiro, então, reconhece os atributos do carro elétrico. Ele fixa a atenção na questão da redução dos gases do efeito estufa, na questão de ser um carro silencioso. O que é que mais chama a atenção de um consumidor de carro elétrico? Rosana, existem alguns aspectos que levamos muito forte em consideração, dado as pesquisas. Primeiro, é claro, a convergência com a proteção ao meio ambiente. O carro 100% elétrico, você tem a zero emissão de carbono ao dirigir. Você tem também uma elevada qualidade e uma altíssima tecnologia, com muita inovação, porque o carro elétrico ele permite que você traga para o consumidor uma série de itens com muita tecnologia. Você também tem a perspectiva de muitos jovens entre 18 e 25 anos que estavam afastados do consumo de carros, especialmente de carros 0 quilômetro. Você percebe que os jovens hoje, muitos têm desinteresse por tirar uma nova habilitação e, sobretudo, por compra de um carro. Mas o carro elétrico trouxe novamente essa parcela da sociedade para voltar a consumir. Portanto, esses são itens muito importantes, são tópicos que eu diria essenciais para que nós consigamos despertar o interesse para que o brasileiro possa conhecer, além do aspecto financeiro. Quando você comunica, quando você dá como exemplo que um motorista, ao dirigir um carro elétrico, ele vai gastar 5 vezes menos do que um carro a combustão a gasolina, é também um item fortemente no poder de decisão por parte deste consumidor. Bem, a gente tem notado que é um mercado promissor. Agora, em 2024, a expectativa é a venda de 150 mil elétricos, incluindo veículos para o transporte público. E se a gente continuar nesse ritmo, os dados mostram que até 2035, os elétricos devem representar 22% do mercado brasileiro. Eu te pergunto, do que depende uma rápida expansão do mercado aqui no Brasil? Majoritariamente de incentivo fiscal? Rosana, eu acredito que são alguns aspectos que são essenciais. Quando você percebe que a BYD democratizou o acesso ao carro elétrico e que com a tecnologia, com a convergência, com o impacto ao meio ambiente, você desperta a curiosidade, você desperta o desejo e você acende o desejo e a compra pelo carro elétrico, certamente que a ampliação da infraestrutura para que o sentimento
por parte desse potencial consumidor que tenha curiosidade, que tenha o desejo real em comprar um carro elétrico e sabe que a economia para o bolso, num consumo menor de recurso para rodar, quer dizer, para abastecer ou carregar a bateria é um fato, nós acreditamos que o estímulo, não ao produzir, mas sim ao estimular a ampliação da infraestrutura para que nós encontremos carregadores pelas vias urbanas, que nós encontremos carregadores pelas rodovias, para que você dê, hoje com uma autonomia de um carro elétrico, entre 400, 500 quilômetros aí, que você encontra em carros acessíveis, com preços e valores de aquisição acessíveis, certamente esse estímulo à ampliação da infraestrutura será um grande desafio para que a gente possa, de fato, alcançar esses números. Mas vamos falar de política pública, até porque esse é um tema sensível quando a gente fala de carros elétricos. Como é que você avalia aqui no Brasil esse ambiente regulatório? Fala-se muito que alguns empresários, alguns fabricantes, né, as montadoras, têm medo de perder determinados benefícios com a reforma tributária. E a gente viu recentemente, Alexandre, o retorno do imposto de importação sobre o carro elétrico, com o aumento gradual das alíquotas até atingir o patamar de 35% em julho de 2026. Isso, de alguma forma, representa um obstáculo ao avanço do setor aqui no Brasil? Olha, toda volta de tributação, ela representa um obstáculo e ela representa um desafio adicional para que esse determinado setor possa crescer e possa desenvolver uma nova tecnologia. O Brasil não é uma ilha e certamente o mercado brasileiro não consegue, pelo seu volume de carros novos comercializados anualmente, ele traçar uma linha diferente do que ocorre em todo o mundo. Os dois maiores mercados globais, que é a China, primeiramente, em termos de carros comercializados, e depois os Estados Unidos, eles definiram como o carro elétrico uma solução para a proteção e do meio ambiente, para a redução dos impactos climáticos e ambientais. Portanto, nós não temos como ficar diferente dessa situação. E não há como criar protecionismo para postergar para que uma tecnologia seja aqui, aquela definida globalmente, seja aqui fato ocorra no Brasil. Portanto, eu acredito que sim, o imposto de importação ele é uma barreira adicional que cria uma dificuldade adicional para empresas que não tenham porte, que não tenham condições de serem competitivas numa transição, para que aquelas que decidam, como a BYD decidiu, ter uma fábrica, ter uma indústria aqui no Brasil, ela não será impactada, mas existe um momento de transição para que até você construir a sua rede de distribuição, os concessionários, esse imposto de importação ele impacta bastante, mas ele também definirá certamente, a alteração do mercado, de quem de fato quer investir para produzir no Brasil, para gerar empregos no Brasil, para gerar novas oportunidades no Brasil, daqueles que querem somente trazer os seus carros como importadores para poderem vender e aproveitar essa oportunidade circunstancial. Vamos brincar, fazer de conta que você tem uma varinha de condão e que amanhã a gente possa amanhecer num mundo ideal para a expansão dos veículos elétricos aqui no Brasil. O que você faria de imediato? Rosana, eu certamente apoiaria o estímulo todo fiscal para que nós consigamos produzir os carros elétricos localmente, ampliação da infraestrutura nas vias urbanas e nas rodovias. E você tem dois viés muito importantes nessa ampliação de infraestrutura, que para a eletrificação de frota urbana para a mobilidade, como os ônibus elétricos, é um dado também que é fundamental. Haja vista que os impactos da emissão de carbono, quer dizer, o gás carbônico no meio ambiente em todo o mundo, são 26% oriundos dos sistemas de transporte público e rodoviário. Portanto, quando nós avaliamos os impactos climáticos, os danos ao meio ambiente, a mobilidade urbana ela é fundamental para que a gente consiga, aliado à mobilidade rodoviária, com as tecnologias que estão já disponíveis, como os carros elétricos, os ônibus elétricos e toda a tecnologia híbrida que hoje alcança uma autonomia fantástica, para que a gente consiga reduzir as emissões de carbono e para que a gente consiga reduzir drasticamente as consequências trágicas que são as climáticas. Você está falando aí do ponto de vista da emergência climática, do nosso compromisso em reduzir drasticamente as emissões de gases do efeito estufa. Mas tem um elemento muito importante também, Alexandre, que é o cuidado com a saúde da população, porque um veículo elétrico não emite material particulado, que é aquela poeira fina que entra pelos pulmões e que aqui no Brasil causa a morte anual de 50 mil pessoas. É mais um atributo que deve ser observado aí na escolha, né? Certamente. E você imagine que o impacto no SUS, que é em toda a rede pública hospitalar,
que o brasileiro e a brasileira em toda parte paga, oriunda dos impostos que todos nós pagamos, ele é fortemente afetado. Portanto, que ao dirigir um carro elétrico, 100% elétrico, ele não tem emissão alguma de carbono, ele é um aliado muito forte para que a gente consiga reduzir a zero as emissões de carbono de um carro ao ser dirigido por todos os dias e, com certeza, os efeitos práticos e diretos, né, diários, na vida das pessoas que moram, sobretudo, em grandes centros urbanos. Qual é o impacto da BYD no Brasil sobre a criação dos empregos verdes, aqueles que se destinam a reduzir o impacto ambiental das empresas? A boa notícia é que o Brasil detém 10% dos empregos verdes, está crescendo, mas a demanda é altíssima. E eu falo isso levando em consideração que vocês têm planos ambiciosos, né? Vocês vão destinar 3 bilhões de reais para produzir veículos na antiga fábrica da Ford, na Bahia. Esse é o segundo maior investimento da empresa fora da China, fica apenas atrás da Tailândia. E vocês ainda pretendem criar uma plataforma de exportações para a América Latina. Quanto isso vai gerar de emprego? De que maneira isso pode contribuir para a gente fortalecer e capacitar as pessoas a terem as chamadas habilidades verdes? Rosana, a oportunidade ou as oportunidades da economia verde, elas são fantásticas e são cada dia maiores. O projeto da BYD no Brasil, ela fez a aquisição da planta industrial que era da antiga fábrica da Ford, em Camaçari, na Bahia. Lá serão gerados 10 mil empregos diretos e, se você avaliar estudos da Getúlio Vargas, da Fundação Getúlio Vargas, para cada emprego direto gerado em uma indústria, pelo menos 15 empregos indiretos estarão sendo gerados. Quando você avalia que somente entre 2023 e 2024 a BYD abrirá 200 novos concessionários no Brasil, nós estamos falando que pelo menos 20 mil empregos indiretos que estão através desses concessionários estão sendo gerados. Especialmente quando se adiciona a toda essa economia verde, as oportunidades de infraestrutura para carregamento, sejam em locais comerciais, sejam pelas ruas, sejam pelas unidades residenciais, é um grande volume de oportunidades que serão gerados e promovidos com esses investimentos. Aliado aqui ao investimento que a BYD anunciou, ela foi elevado de 3 bilhões de reais para 5,5 bilhão de reais, para que essa oportunidade que o Brasil vive hoje, nessa abertura que o brasileiro encontrou com o carro elétrico, sobretudo também com o carro híbrido plug-in, que a BYD tem ambos, o carro elétrico mais vendido do país nesse momento e a SUV híbrida plug-in mais vendida no país neste momento. Portanto, essas oportunidades observadas, a BYD elevou fortemente o investimento para que o Brasil fosse o país fora da China que mais receba investimentos para se tornar a BYD em uma empresa brasileira. Muito bem, a gente está ressaltando aqui os atributos do carro elétrico, né? Ele tem baixa emissão de gases do efeito estufa, uma emissão de carbono 68% menor que a dos veículos movidos a combustão. Aí eu estou considerando, Alexandre, toda a cadeia produtiva, não apenas o momento em que o carro está rodando. Além disso, ele não emite material particulado, que afeta muito a saúde. O quilômetro rodado é mais barato. Ele tem menos componentes derivados do petróleo, mas aí, por outro lado, a gente tem a grave questão relacionada à bateria, né? Não só o descarte da bateria, que pode poluir o meio ambiente por meio dos metais pesados, mas também a produção da bateria. Como é que a gente resolve esse passivo ambiental? Rosana, quando você avalia a matriz elétrica do Brasil, que ela é quase que totalmente verde, totalmente renovável, esses números eles são elevados forte e surpreendentemente, porque nós temos uma realidade na Europa onde a matriz elétrica não é tão fortemente renovável como no Brasil. E além do que, uma grande riqueza que o Brasil e países da América do Sul detêm, que é o lítio, que é a matéria-prima principal para a produção das baterias para carros elétricos, nós estaríamos aqui no Brasil aproveitando uma matéria-prima em abundância para que a gente pudesse desenvolver um centro de pesquisa e desenvolvimento que está aliado a uma cadeia produtiva que tem amplo crescimento global. E especialmente que, quando se avalia que uma vida útil de uma bateria, segundo os nossos pesquisadores, lembrando que a BYD possui, Rosana, 90 mil engenheiros, cientistas e pesquisadores no seu corpo de trabalhadores. E essa equipe, essa grande equipe avalia que uma bateria para um carro elétrico deverá ter uma vida útil de aproximadamente 30 anos, aonde ela pode ser utilizada nos carros, nos ônibus elétricos e especialmente depois também como baterias estacionárias para armazenamento de energia elétrica para atender residências e estabelecimentos comerciais. É o caso da remanufatura.
né? Há Exatamente. uma utilidade para uma outra atividade, um outro setor. Oxalá que a gente consiga tecnologia e inovação, né, Alexandre, até lá, para dar um descarte Precisamos. correto. Até porque, de fato, é realmente algo muito preocupante. Você mencionou a questão do lítio. Aqui no Brasil, a gente tem uma empresa chamada Sigma Lithium, já entrevistei aqui, que tem um trabalho primoroso da mineração do lítio, né, o metal para confecção da bateria, totalmente sustentável, inclusive com empilhamento a seco, que dispensa a barragem tão perigosa, né, representa uma grande ameaça à população. As baterias que vocês produzem têm esse lítio sustentável? Exatamente, Rosana. A BYD tem na sua fase mestra global o conceito de redução de 1 grau Celsius da temperatura do planeta. Portanto, toda a nossa cadeia produtiva, assim como a de nossos fornecedores, é fundamental, é essencial o respeito ao meio ambiente e aos impactos ambientais no seu desenvolvimento. Portanto, nós temos sim amplo diálogo com essa companhia no Brasil, assim como outras que respeitem no seu processo produtivo, no seu processo de extração mineral, os impactos ambientais, para que nós consigamos, em toda a linha, né, na verticalização da produção de um carro elétrico, o menor impacto ambiental possível, a menor utilização, como exemplo, né, do volume de água possível, para que a gente consiga ter o maior índice de redução de emissão de carbono, mas o menor índice de impacto ambiental em toda a cadeia produtiva. Bem, a gente está analisando aqui o recorte no setor de uma empresa que se preocupa com a sustentabilidade em todas as etapas da cadeia produtiva. Mas me parece, Alexandre, que isso não é uma realidade abrangente, geral. Por isso que eu trago esse dado aqui da Agência Internacional de Energia, mostrando que a realidade dos veículos elétricos, no conceito do poço à roda, ou seja, desde a mineração dos metais das baterias ao descarte das baterias após vida útil, esse estudo mostra que, considerando todas essas etapas, o carro elétrico seria mais danoso do que o carro a combustão. Queria que você comentasse essa avaliação da Agência Internacional de Energia. Rosana, é o que eu lhe disse e reitero. Esta avaliação de uma tecnologia do carro 100% elétrico, do poço à roda, você tem que definir o acordo com as distintas realidades continentais. O continente europeu tem uma realidade de matriz elétrica completamente diferente do continente sul-americano e do Brasil. O Brasil tem um volume expressivo de produção de energia elétrica através de hidroelétricas. O setor eólico tem crescido bastante, quase atinge 20% da nossa produção elétrica brasileira. A energia fotovoltaica, que é aquela oriunda dos painéis solares, também cresce bastante e vem a cada ano alcançando números expressivos de produção, chegando a quase 12% da nossa produção de eletricidade. Então, toda essa composição traz aqui para o Brasil, na realidade onde os brasileiros consomem e dirigem o carro elétrico, números completamente distintos sobre o conceito do poço à roda, ou do poço ao túmulo, ou do berço ao túmulo, ou qualquer outro que queiram utilizar. Lembrando que, ao dirigir um carro elétrico, a emissão de carbono é zero. Nesta avaliação da cadeia, quando a Agência Internacional de Energia avalia realidades europeias, asiáticas, são completamente distintas, ao qual a gente deve, como brasileiro, se atentar à nossa realidade de matriz elétrica, à nossa realidade na verticalização da produção e especialmente da nossa realidade, das condições de poder avaliar o impacto ao meio ambiente e, sobretudo, da redução, né, dessas consequências climáticas oriundas das nossas cadeias produtivas. Imagino que você, como especialista na área, entenda que o Brasil precise de um portfólio variado, de um cardápio variado de opções, porque a gente tem aqui no nosso país abundância de biomassa para a produção do etanol. Seria um desperdício a gente também não aproveitar a nossa frota, né, Alexandre, que é majoritariamente flex. 86% hoje dos carros no Brasil são flex. Rosana, indiscutível, o Brasil tem uma realidade completamente peculiar, que é o etanol. Quando a gente remonta ao período que o etanol ou o álcool naquele momento foi introduzido no mercado brasileiro, nós encontrávamos a mesma dificuldade para o abastecimento ao qual as pessoas hoje mencionam da infraestrutura para o carregamento de carros elétricos. Lembrando que o carro elétrico
você tem o seu carregador wallbox que você leva para casa, ou a simples tomada, que você pode carregar o seu carro e sair com ele completamente abastecido. Então é uma mudança de cultura muito tremenda. Agora, a BYD, assim como todas as montadoras, como todas as indústrias que vêm ou que virão para o Brasil, deverão adotar, assim como a BYD adota, a tecnologia do etanol. Todos os nossos carros híbridos, que são aqueles que têm a bateria carregada com a associação do combustível, que hoje é fóssil, que será o etanol, será flex fuel, eles estarão sendo produzidos no Brasil com a tecnologia local. A produção, então, será, né, de um carro híbrido flex fuel para que a gente possa ter um carro verde-verde. Quer dizer, quando você tem um carro híbrido plug-in, que você carrega a sua bateria, você tem um dobro de autonomia na performance de utilização do seu carro. Portanto, você tem uma redução expressiva de consumo e um aumento de performance, ao qual esse modelo híbrido plug-in com o etanol, Rosana, ele deverá conseguir aumentar fortemente a performance do etanol, equilibrando a gasolina, ao qual a gente acredita que deixará de lado aquele famoso comparativo aonde, quando o etanol custa entre 70% e 100% do valor da gasolina, ele deixa de ser competitivo, ele deixa de ser utilizado e o brasileiro passa então ao combustível fóssil como a sua opção de abastecimento do seu carro. Muito bem, até porque a postura do governo mesmo é de dar prioridade aos híbridos, né, que combinam eletricidade e combustão com motores flex, não é isso? É isso que você tem notado aí nos bastidores, nas conversas? Exatamente. Quando o governo lança a mão de um programa como o Mover, é muito claro que ele prefere prestigiar o etanol porque é uma tecnologia brasileira, porque é um insumo de uma produção brasileira e é uma tecnologia que a gente tem já como a redução expressiva quando se compara, sobretudo a gasolina, à emissão de carbono. Portanto, nós não podemos desperdiçar esse potencial e a BYD tem como o nosso pensamento e a decisão estratégica de investir, de produzir o carro híbrido flex fuel, adotando o etanol e atendendo assim aos anseios do governo federal e aos anseios da produção brasileira. Porque o etanol ele tem a capacidade de ser produzido no Sudeste, no Centro-Oeste, no Nordeste do Brasil e é um aliado fortíssimo ao desenvolvimento e ao progresso da economia verde. A BYD é multifacetada, eu sei que vocês também se dedicam à criação de placas solares, atingiram a marca de 2.300.000 módulos fotovoltaicos produzidos aqui no Brasil, é um mercado que tem crescido muito, né, Alexandre? Agora, falando do hidrogênio, vocês pensam em incentivo ao hidrogênio, até para que a gente possa resolver todas essas questões de ordem ambiental? Rosana, quando falamos que a BYD tem no seu corpo de funcionários 90 mil engenheiros, cientistas e pesquisadores, nós temos hoje uma das empresas que mais pesquisam essa transição energética em todo o planeta. E todas as tecnologias, incluindo o hidrogênio verde, elas são pesquisadas, são avaliadas e serão certamente desenvolvidos produtos e soluções para que a gente consiga, de fato, entender se o hidrogênio verde é uma solução para que a gente consiga atender segmentos como rodoviários, segmentos como o urbano, ao transporte de passageiros, ao carro de passeio, para que a gente possa estar atento e atendendo, sim, toda e qualquer tecnologia e solução que a gente consiga reduzir drasticamente o efeito e a consequência climática, especialmente atendendo a uma realidade que é do Brasil. Como assim o etanol, o hidrogênio verde, ele tem a sua particularidade no Brasil muito mais vantajosa em termos de prospecção. Bem, eu queria falar com você agora sobre o pilar social da agenda ESG, o tratamento dispensado aos colaboradores da empresa. A BYD já foi acusada de explorar uma etnia minoritária na China, entre outros problemas de ordem trabalhista. Queria primeiro que você comentasse essa acusação e segundo, se há no Brasil uma rede de proteção, cuidados para que os colaboradores sejam valorizados e que não haja, por exemplo, incidência de trabalho análogo ao da escravidão, trabalho infantil em toda a cadeia produtiva, que é muito difícil de você monitorar, de você rastrear ali com profundidade. Rosana, a acusação que fora feita à BYD China, ela foi comprovada ser falsa, portanto, não houve nenhum tipo de acusação com fundamento. A BYD não admite qualquer tipo de ilação ou qualquer tipo de menção que ela permite ou que ela promove exploração de trabalho, que ela permite o desrespeito a qualquer legislação trabalhista. E no Brasil, ela foi muito além. Nós anunciamos na Bahia, em Camaçari,
ao investir na aquisição da antiga planta industrial da Ford, que são quase 4 milhões de metros quadrados, a construção logo próximo àquele complexo industrial, a um centro de comunidade e de moradias para mais de 4.000 famílias, onde haverão escolas, onde haverão creches, onde haverão todo um habitat social aliado à Prefeitura Municipal, ao Governo do Estado, para que nós tenhamos os nossos colaboradores, né, com convívio social harmônico, com segurança pública, com educação e cuidados diferenciados, para que eles possam sentir que, ao trabalhar na BYD, na Bahia, em Camaçari, ele terá, além de preservar os seus direitos, além das leis serem respeitadas, mas ele ter o tratamento, né, social, especialmente cuidado, para que ele possa, aquele que trabalha, gostar onde trabalha, e aquele que não trabalha, ter o desejo de vir trabalhar conosco. Vamos falar agora de diversidade e inclusão. Você é presidente do Conselho de Administração, onde são tomadas as maiores decisões da companhia. Como é que está a representatividade das mulheres aí? Você olha para o lado, tem mulheres influentes na empresa, Alexandre? Temos sim, Rosana, temos muitas mulheres, né, com poder de decisão. A diretoria jurídica é hoje ocupada por uma mulher de grande competência. A nossa diretora de RH, responsável por toda a administração, você imagine só, foram mais de 70 mil currículos ingressados por interesse em trabalhar na BYD em Camaçari, em pouco mais de 30 dias, também uma mulher. Temos posições em várias áreas. As mulheres ocupam uma expressiva maioria das funções na BYD, né, e certamente não só o respeito, como a admiração pela capacidade, pela obstinação, né, das mulheres aqui é muito forte. Porque é um setor ainda eminentemente masculino, então transpor essa barreira com equidade de gênero é um grande desafio. E com relação a minorias como população negra, indígenas, os neurodiversos, né, são aquelas pessoas que têm condições específicas, mas não precisam necessariamente ficar à margem do mercado. Certamente, Rosana, todos esses cuidados, né, são tomados pela nossa equipe de RH. Como eu disse, a BYD ela é uma empresa privada de capital aberto, negociada na Bolsa de Hong Kong. Acionistas como Warren Buffett, que é o americano, é muito conhecido, é a única empresa chinesa ao qual ele investe, porque ele entende que a empresa ela respeita todas as legislações, especialmente quando se trata do cuidado humano, para que a gente possa ter as etnias respeitadas, trabalhando aqui, sendo oferecidas funções de trabalho, sendo tratados como, quando não houver pessoas que se interessem, para que a gente possa ter etnias distintas, como você citou, os índios, para que a gente possa procurar, para que a gente possa promover, além não só de demonstrar que respeita-se a lei, mas que a gente possa demonstrar que a gente respeita o ser humano, para que a gente dê oportunidade para todos, mas certamente para que a gente possa ser um exemplo dessas oportunidades que sejam geradas. Agora, no pilar de governança, em que medida a sua experiência como gestor público contribui, estando à frente de uma companhia como essa, uma companhia enorme de grande influência mundial? Rosana, a minha experiência no setor público, ela certamente contribui para que a gente possa ter um entendimento, especialmente explicar sobre as direções dentro das legislações em três aspectos distintos, que são municípios, estados e o governo federal, o Congresso Nacional, para um grupo de investidores chineses, para que as decisões que sejam tomadas da maneira mais assertiva possível, para que a gente pudesse promover a aceleração de uma aquisição de uma planta industrial fechada, abandonada na Bahia, para investimentos para que nós pudéssemos, então, introduzir modelos híbridos e elétricos no Brasil, para que houvesse essa aceitação e para que a gente pudesse dar essa correta avaliação de oportunidade do mercado, para a qual a BYD, com produtos extremamente competitivos, acessíveis e especialmente inovadores, ao qual os concorrentes têm dificuldades por competir, porque desenvolveu por um elevado número, como eu disse aqui, de engenheiros e pesquisadores em seu corpo de trabalhadores, produtos que a concorrência não tem. Portanto, essa experiência ajuda bastante para que a BYD decidisse investir no Brasil, trazer uma planta industrial para o Brasil, gerar milhares de empregos, especialmente definir para que esses investimentos pudessem acelerar o crescimento tão surpreendente da empresa aqui no nosso país. Já que você mencionou concorrentes, eu não posso deixar de falar do Elon Musk, que deve estar morrendo de raiva nesse momento, porque vocês superaram a Tesla, né? E aí fica aquele velho ditado: quem ri por último ri melhor. Exatamente, Rosana. É uma pessoa que é admirada por todos, né, pela sua ousadia, Sim. pela sua perspicácia. A Tesla, que é a empresa
de carros elétricos de Elon Musk. Ela é uma cliente da BYD. Lembrando que baterias de carros da Tesla são fornecidas pela BYD. A bateria Blade da BYD é a mais moderna, não explode, não pega fogo, é a mais segura, é a que menos tem impacto com condição climática de extremo frio. Portanto, respeitamos e admiramos o crescimento de Elon Musk, mas certamente que quando se imaginou em 2011 que determinado comentário por parte dele, que jamais imaginaria a magnitude ao qual a BYD, né, por ser obstinado, o nosso fundador, o Mr. Wang Chuanfu, tomaria em 2023 a dianteira, né, o primeiro lugar mundial em carros eletrificados em todo o planeta. De fato, ele teve ali um comentário um pouco debochado, né? Mas é isso. Acredito que naquele momento inapropriado, ao Sim. qual ele jamais imaginaria que se tornaria um cliente da BYD para a bateria dos seus carros elétricos, né? Alexandre, quero te agradecer imensamente pela sua participação aqui no CBN Sustentabilidade. Foi muito proveitoso e eu já te convido para uma próxima oportunidade. Obrigado, Rosana Jatobá. Obrigado a todos que participam conosco na CBN. É um prazer hoje e quando convidado poder participar. Eu conversei com Alexandre Baldi, presidente do Conselho de Administração da BYD Brasil. Além de ter acesso a conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade minha linda produtora Laura Capellucenic, nos trabalhos técnicos Priscila Gubiotti e Gabriel Ferraz e na edição Rafael Furugem. Um beijo para você, até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.